Oi, gente, voltei. Você que está me acompanhando aí deve estar curioso para saber, ou curiosa, como vai terminar a história da Zípora. Você que ainda não assistiu o relato um e nem o 2, você vai lá no canal, assiste o 1 e o 2 para você entender a continuação da história, que é uma história real, gente. Não é uma historinha qualquer, é uma história de vida, tá? Mas no final eu explico para vocês. Mas hoje nós vamos para a história da Zípora, parte 3, tá? Hoje nós vamos adiantar um pouco. Para você que está chegando agora e não está entendendo nada, não é uma história fictícia, não, tá? É uma história real. É um relato que nós recebemos e nós mudamos aqui o nome para não comprometer, né, a pessoa. Bom, mas vamos lá. A história diz assim: Rosângela, voltei para contar mais um pouco da minha história. Bom, vamos lá. Embora eu estivesse com 17 anos, eu era pura, inocente e caseira. E agora frequentava uma igreja evangélica, pois a minha mãe era evangélica desde que eu me entendo por gente. Eu nunca vi nem ouvi minha mãe discutir com meu pai. Ele já brigava, falava alto e às vezes pegava o prato de comida e jogava na parede, porque estava bêbado. Recordo de ver minha mãe, às vezes, durante o dia, sair do quarto com os olhos vermelhos. Eu não entendia por quê e também não perguntava, mas muitas vezes eu passava perto do quarto e olhava lá para dentro. E ela estava ajoelhada na beira da cama, orando. A vida seguia e continuávamos morando ainda em um barraco de 3 cômodos. Vou tentar ir até o final da história, pois às vezes eu me perco em meio a tantas lembranças. Íamos sempre para os cultos e eram momentos bons. Em casa, ainda passávamos necessidades, mas já estava um pouco controlada. Não me lembro muito de termos coisas novas em casa. Tínhamos um fogão que me lembro o nome dele até hoje. O fogão se chamava Cosmopolita e tinha umas trempes amarelinhas que parecia ouro. Quando eu ia lavá-las, eu colocava de molho no limão com sal e as areava e elas ficavam brilhando cor de ouro amarelinha e eu ficava muito orgulhosa disso. Com muito custo, meu pai chegou em casa um dia com um sofá para a nossa casa. Eram usados. Eram 2 sofás, um verdão e um rosa. Os pés eram de madeira. Hoje vejo que eles eram feios e de curvim. Nunca soubemos de onde veio, mas estava me sentindo rica com aquele sofá. Tínhamos uma hortinha no quintal e ali tinha couve, cebolinha, almeirão, batata doce e muitas bananeiras. Lembro que nunca tive uma festa de aniversário. Se não tínhamos direito o que comer, quanto mais festa. Não me lembro quando fiz 15 anos. Festa? Não me lembro de ter tido festa. Só sei que um dia foi o meu aniversário. Geralmente passava batido. Para que lembrar? Mas um dia cheguei em casa e minha mãe preparou uma surpresa. Ela fez uma broinha de fubá pequena, colocou uma florzinha em cima da broinha e colocou 2 lápis de escrever e colocou uma toalha simplesinha e fez um quisuco de morango. Era um pozinho que vinha em um pacotinho. A gente, ela fez uma festa simples para mim. Uma broinha e 2 lápis preto de escrever. O lápis preto era o meu presente, pois eu sempre queria ter um lápis inteiro, mas só tinha toquinho de lápis que eu ganhava. Então, eu me senti com um presente muito rico, um lápis preto de escrever. Quando ela me levou no quarto, tinha outra surpresa. Ela tinha feito um vestido para mim vermelho com florzinhas brancas e ele era bem compridinho e com manguinha. Que alegria! Enfim, ganhei um vestido novo.
pois usávamos roupas usadas de outras pessoas. Assentamos no sofá cor de rosa e o verde e comemos a broinha com quissuco. Que alegria! E ela fez uma oração. Por dentro, não queríamos que o meu pai chegasse bêbado para não acabar com a festinha de 3 pessoas, minha mãe, eu e meu irmão. Graças a Deus, ele não chegou. Comecei a me envolver com atividades da igreja e me sentia muito útil. Era o único lugar para onde saíamos. Quando eu já estava com 19 anos, eu senti que precisava ganhar mais para ajudar em casa, pois embora eu trabalhasse desde os meus 12 anos em casa de família, pagava muito pouco. Um dia conheci uma senhora. Ela tinha uma malharia em casa e eu procurei para ela e disse: "A senhora quer que eu trabalhe na sua casa? Não precisa me pagar. É só a senhora me ensinar como trabalha nas máquinas, pois eu queria trabalhar um dia em uma malharia, pois quase todas as moças daquela época trabalhavam em malharia. Elas tinham vestidos novos, sapatos bonitos e ajudavam em casa. Então lá fui eu trabalhar nesta casa. Ela não me pagava, mas também nunca me ensinou a trabalhar em nenhuma máquina. Lembro-me que um dia fui varrer a casa dela e ela me chamou a atenção. Falou que não gostava que a vassoura esbarrasse nas paredes. Só sei que não sei quanto tempo fiquei lá trabalhando, a troco de um sonho que ali nunca se realizaria. Mas calma, gente. A minha história vai mudar. Resolvi sair daquela casa e só de ver as moças trabalhando nas máquinas naquela casa, meus olhos brilhavam. Era um quartinho no fundo do quintal que ela transformou em uma malharia. Um dia, pedi minha mãe que me levasse na cidade para eu procurar serviço em uma malharia, pois eu precisava de um trabalho. E ela acreditou em mim. E lá fomos nós para a cidade, com o dinheiro à conta da passagem. Vários lugares haviam placas: não há vagas, não há vagas e não há vagas. Mas em um lugar, um homem nos atendeu e falou que eu poderia fazer um teste. Falou que eu poderia fazer um teste. Eu pensei: oba, que maravilha! A nossa sorte vai mudar hoje? Como eu estava feliz, inocente e confiante. Mas vocês se lembram que eu fui trabalhar em uma casa de graça e a mulher nunca me ensinou a trabalhar em máquina? Pois eu estava ali com um único pensamento: é fácil, eu já vi as meninas trabalharem e já vi minha mãe costurar e fazer remendos numa maquininha velha lá em casa, então não deve ser difícil. Fomos de manhã para o teste. O teste seria 17h35, ou seja, ficaríamos ali o dia todo e não tínhamos dinheiro para comer, pois descemos somente com o dinheiro à conta da passagem. Não tínhamos dinheiro nem para fazer um lanche. Eu vi quando deu 17h35, as moças saíram felizes, conversando, sorrindo, e eu ali parada, esperando alguém me chamar. Enfim, o dia inteiro com fome, sem comer nada, alguém manda me chamar. Meus olhos brilharam. Eu tinha esperança que eu iria conseguir. Tinha uma escadinha do lado para entrar nesta fábrica. Era uma escadinha muito apertada. E eu, inocente, cada degrau que eu subia era como se fosse rumo a um Oscar. Quando cheguei lá em cima, meu Deus! Eu nunca tinha visto tantas máquinas juntas.
Parecia estar no céu. Então uma moça me disse: assente-se nesta máquina. E eu disse: claro, era o sonho de toda a minha vida. Então ela trouxe várias blusas. Hoje eu sei que se chama gola Apolo. E me lembro até da estampa das blusas. Eram com flores amarelas e vermelhas e brancas. Eu tinha que fechar os lados da blusa em uma máquina de verdade. E assim que eu coloquei a blusa na máquina, espera aí, vocês lembram que eu nunca tinha costurado em uma máquina de verdade? Que a máquina que eu conhecia era a maquininha velha da minha mãe que ela fazia remendo em casa. Eu subi para o teste, minha mãe ficou calmamente me esperando lá na rua, pois o pior aconteceu. A máquina era tão veloz, eu achei que a máquina era de tocar com o pé, igual a máquina da minha mãe. Mas assim que eu encostei o pé na máquina, a máquina puxou a blusa das minhas mãos e cortou a blusa no meio. Quando que eu poderia imaginar que uma máquina de costura costurava uma blusa e iria cortar? Eu já tinha visto minha mãe fazer costuras em casa, remendos na máquina de costura e nunca vi cortar. Sei que vocês devem estar pensando como ela era tapada. Sim, eu falei que eu era uma pessoa muito inocente. A moça veio e disse, levantou a blusa, viu a blusa cortada ao meio, parecia não acreditar. Como uma pessoa poderia fazer teste se não sabia nem onde ligava a máquina? E ali estava a blusa cortada no meio e aquela moça parada, com a blusa olhando para mim e eu olhando para ela, perguntando: por que ela está me olhando tanto? Só porque a blusa cortou? Como assim? Ela me dispensou e eu desci as escadas como se estivesse descendo para o fundo de um poço. Minha mãe estava ali parada me esperando e eu nunca soube o que se passou na cabeça dela, mas tenho certeza que eu estava com muita fome e minha mãe devia ter ficado parada ali orando por mim. Dali nós saímos e ela não me fez uma só pergunta e eu também não falei nada. Tinha um senhor que descascava a laranja em uma praça e a casca saía fininha como uma linha. Então ela comprou uma laranja, deu algumas moedinhas ao moço, ela comeu a tampinha e me deu a laranja. Eu comi aquela laranja como se fosse um almoço. Comi com bagaço e tudo, acho que engoli até os caroços. Eu e ela fomos para o ponto do ônibus. Cheguei em casa com a sensação de fracasso, mas eu não iria desistir. Minha mãe era muito compreensiva e ela sabia da nossa dificuldade e percebia a minha boa vontade em ajudar. Nunca jogava nada na minha cara, só repetia sempre: Deus proverá. Deus proverá. Na época eu não entendia muito o que isto queria dizer, mas no futuro, com certeza, eu iria entender. Gente, eu nem tenho o que falar. Vejo aqui uma pessoa inocente, com uma boa vontade para ajudar. Vejo uma mãe convertida, com vida com Deus, uma mãe sábia, que embora passasse os problemas com o pai dela lá, né, bêbado, estava ali dando apoio para aquela filha. Não brigava, não fazia barraco em casa, levava tudo aos pés do Senhor e passando dificuldade ali estava. Bom, paro por aqui, vamos agora para o próximo capítulo. Vamos lá, vem comigo.